Boa noite. É notícia em entrevista hoje André Janones. Ele é advogado, influenciador digital, deputado federal pelo Avante de Minas Gerais. Foi candidato à presidência da República em 2022. Mas retirou a candidatura dele para apoiar o Lula e foi coordenador digital da campanha do Lula, eleito no ano passado. Janones, boa noite. Obrigado por dar essa entrevista. Boa noite, Kennedy. Boa noite a todos os telespectadores da Rede TV. É um prazer imenso estar participando aqui. Ô, Janones, antes de entrar nos temas mais atuais, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você tem 39 anos de idade, explicar as suas origens. Trabalhou como cobrador de ônibus e antes de virar advogado e político, o que você fez na vida? Kennedy, eu sou de uma cidade no interior de Minas Gerais, Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Sou de uma família muito simples, nasci filho de uma empregada doméstica, meu pai era cadeirante, estudei a vida toda em escola pública. E quando eu terminei o segundo grau, eu me vi diante de um problema que é o problema da maioria dos estudantes do nosso país, que é não ter condições financeiras para dar continuidade aos seus estudos. Consegui uma bolsa de estudos para alunos carentes, através de um curso pré-vestibular que existia na minha cidade. E para complementar essa bolsa, me dava 75% da mensalidade da faculdade, da escola. Para complementar o valor, eu fui trabalhar como cobrador de ônibus do transporte coletivo da minha cidade. Como cobrador de ônibus, eu consegui me formar advogado. Quando eu me formo advogado, eu saí da faculdade muito com essa consciência de que, olha, não existe almoço de graça. Alguém pagou os seus estudos. Quem? A população mais carente, que são aqueles que mais pagam impostos no nosso país. Então, eu queria devolver isso para a sociedade e comecei a atuar gratuitamente durante um dia da semana. Eu tirava no meu escritório para atender pessoas que precisavam de atendimento na área de saúde. Exames, cirurgias, medicamentos. Eu ganhava aquela decisão e até aí não era nada de extraordinário, mas depois, e aí começa já para a gente linkar com os dias atuais, depois de ganhar essa decisão na justiça, eu utilizava as redes sociais... E virou um fenômeno, né? Foi aí que começou, para cobrar o poder público, o Estado, para cumprir aquela decisão. Fiz isso durante 10 anos, até o ano de 2018, quando eclodiu a greve dos caminhoneiros. Eu fui uma das lideranças que levou a greve adiante. Rompi com o movimento grevista no momento que eu percebi que existia uma dissidência que estava pregando intervenção militar, golpe de Estado, fechamento do STF. Logo em seguida, me candidatei a deputado federal. Fui o terceiro mais votado do estado de Minas Gerais em 2018, o segundo mais votado em 2022. Lancei minha pré-candidatura à presidência da República com bons resultados. A gente chegou a 3 pontos no Datafolha, sendo que em algumas regiões do país a gente chegou a 6, 7 pontos, como no Nordeste. Em alguns estratos sociais, como um dado interessante, Kennedy, que poucos sabem, apesar de ser público no levantamento do Datafolha, entre o público que ganhava até um salário mínimo, eu estava em segundo lugar para a presidência da República. O presidente Lula tinha cerca de 60 pontos e eu tinha entre 9 e 11, e depois o presidente Bolsonaro atrás de mim nesse extrato social. Foi um resultado positivo, me permitiu conhecer mais a fundo a realidade do país, mas depois a gente entrou em consenso com o atual presidente Lula, entendemos que ele era o melhor para o momento e, além de apoiá-lo, participei ali da coordenação digital da campanha, conseguimos um bom resultado. Como foi essa aproximação? Quem procurou o senhor? O Lula procurou? O senhor procurou? Como é que foi conhecer o Lula de perto e virar apoiador dele? Kennedy, o Lula, e eu disse para ele a primeira vez que eu estive com ele, eu o encontrei ainda como pré-candidato à presidência da República. A minha candidatura, muitos acham que era um balão de ensaio, não era. Óbvio que eu tinha total consciência de que 99,9% de certeza que eu não venceria. Eu deixava ali uma pequena possibilidade de um imprevisto, mas eu sabia que a lógica não era que eu vencesse as eleições. Planta uma semente, nacionaliza o nome, O objetivo era plantar uma semente. O objetivo não era lançar para retirar lá na frente. E o presidente Lula, através do PT, via Gleisi Hoffmann, me procurou por diversas vezes e eu me recusava a encontrar com o presidente. Alguns enxergavam assim, mas isso não é estrelismo, não querer falar com o Lula? Eu falava, não, é o oposto. Eu não tenho estatura para estar de frente com o Lula hoje, porque se eu estiver de frente com o Lula nesse momento, o que a imprensa, o que todo mundo vai dizer? Que o Lula está reunindo com o Janones para apoiar o Janones? Não, todo mundo vai falar que você já tirou sua candidatura e que você vai apoiar o Lula. Então eu falava, eu não tenho estatura para estar com o Lula hoje. Mas o Lula é extremamente sedutor, político, foi mandando recado, e no dia 13 de julho, a Gleisi Hoffmann esteve no meu gabinete, a gente teve uma pré-conversa, e no final da conversa ela falou, olha, coincidentemente o presidente está em Brasília hoje, você não tem disponibilidade de falar com ele hoje? Eu falei, tenho. A gente marcou
às 18 horas, num hotel onde ele estava hospedado. E aí a gente foi lá para ter uma conversa de pré-candidato a presidente para pré-candidato a presidente. E aí uma coisa interessante, o pessoal do meu entorno, do meu partido, falava, ó, o presidente do meu partido falava assim, não dá bandeira não, o Lula é muito sedutor, se você conversar com ele, a possibilidade de você sair de lá desistindo da sua candidatura é 90%, não dá bandeira. E aí eu falei, não, pode deixar, fomos para a conversa. No início da conversa, antes do Lula falar a primeira fala, eu falei, presidente, o senhor se incomoda de eu começar? Ele falou, não, fica à vontade. Um clima meio tenso, todo mundo muito sério, não sabia o que ia sair dali. E aí eu peguei e falei assim, eu não posso iniciar esse diálogo antes de dizer para o senhor o significado de estar frente a frente com o maior líder político da história desse país e com o maior líder político vivo hoje. Eu venho lá do interior de Minas Gerais e o senhor sempre foi a minha referência. Hoje eu estou dando os primeiros passos que o senhor deu lá nos anos 80 para um objetivo que a gente tem em comum, que é diminuir a desigualdade social e acabar com a fome nesse país. E aí fiz essa introdução, eu falei, eu acho que seria desonesto eu não dizer para a pessoa que foi a minha referência na política que ela foi a minha referência. Sim. Então eu fiz essa colocação primeiro, aí dali para frente a gente começou a conversar de pré-candidato a pré-candidato. Ele não me pediu para retirar a candidatura. Eu me lembro, Kennedy, de uma fala dele, ele disse assim, no final da conversa, ele falou assim, eu jamais pediria para você tirar a sua candidatura, porque ninguém nesse país tem menos moral para pedir isso para você do que eu. Porque quando eu decidi disputar a presidência, se toda vez que um companheiro chegasse para dizer, desiste para ser candidato a prefeito de São Paulo, para ser candidato a deputado, eu tivesse cedido, eu não teria sido 2 vezes presidente desse país. Então, eu não tenho moral para te pedir isso. O único pedido que eu vou te fazer é... E aí ele falou assim, e eu não quero que você responda, eu vou te fazer esse pedido, você vai para casa e vai refletir consigo mesmo. É que você pense qual o papel que você quer desempenhar nos próximos 4 anos na defesa da democracia do nosso país. Eu saí de lá com esse pensamento, com essa pergunta, e aí cerca de 20 dias depois, eu dei a resposta. Não, aí depois a gente teve outras reuniões, ele me ligou, e aí eu fiquei de fazer uma análise, e depois, no dia 4 de agosto, foi o dia que eu dei a resposta, dizendo que a gente ia caminhar junto. E aí a história. Foi uma participação importante, porque foi uma eleição muito apertada, e o senhor, como coordenador digital, ajudou muito a fazer um enfrentamento das fake news. Eu queria continuar a entrevista justamente falando disso, do projeto de lei 2630, conhecido como o PL das fake news, que está travado lá no Congresso Nacional. As grandes empresas de tecnologia fizeram um lobby dizendo que ele vai restringir a liberdade na internet, abrir a possibilidade de censura. Como é que o senhor avalia o argumento dessas empresas e o senhor acha que é possível votar ainda esse projeto? Olha, primeiro, a gente falou algo em off, antes de começar a entrevista aqui, que eu vou trazer, que a gente falava sobre ser especialista em comunicação, e eu disse para você, olha, eu me descobri especialista em comunicação, estou me descobrindo agora. Na prática? Eu não sabia que eu tinha conhecimento nessa área, porque para mim isso é instintivo, isso é natural, isso não é algo teórico. Sim. Então, às vezes, eu nem tenho as expressões corretas. Mas quem, de fato, é especialista nessa área, que estuda, sim, chama o momento que a gente vive de era da pós-verdade. A narrativa, infelizmente, ela tem sido mais importante do que o fato em si. Então, quando você fala, por exemplo, em relação à minha participação na campanha do presidente, que ela foi essencial, sem falsa modéstia, eu sei que ela foi fundamental, eu sei que ela foi essencial, mas é preciso frisar o seguinte também. Do ponto de vista de currículo, vamos chamar assim, de história política, de capacidade, o presidente Lula não precisaria de ajuda nem minha nem de ninguém. Às vezes as pessoas me perguntam assim em alguma entrevista, qual o conselho que você daria para o presidente Lula? Eu falo, como que eu, com 39 anos de idade, no segundo mandato de deputado federal, vou me achar apto a dar um conselho para o maior, na minha opinião, o maior líder político da história desse país? Então, não é... Não. Mas o senhor tem uma vivência em rede social e compreende esse fenômeno melhor do que o Lula, que é de uma outra geração. É aí que eu quero chegar. Nós não estamos falando aqui, ninguém está avaliando aqui a capacidade do presidente Lula comunicar, a capacidade dele governar o país. O que a gente está dizendo é, nos dias atuais, e aí eu vou me referir aqui, eu sempre cito o trecho
da música como os nossos pais, que diz: é você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. O novo veio, você concordando ou não, ele é um fato. A questão é, a rede social, ela é uma realidade da comunicação atual. Ela é uma parte do todo. Quando a gente fala em comunicação moderna, Kennedy, a gente não está falando só da rede social. Esse formato aqui de bate-papo que a gente está tendo, eu não sei se nos anos 80 ele seria adequado, mesmo na televisão. Então, a comunicação moderna, ela exige uma coisa mais intimista, mais verdadeira, Sim. mais natural, que não é só na rede social. A rede social, ela é onde isso é mais forte. Mas você vê até mesmo nos telejornais mais tradicionais que hoje o apresentador faz uma selfie antes anunciando na rede que ele vai iniciar o programa de TV. Então, você teve num primeiro momento ali as pessoas achando que a rede social vinha para tirar espaço. Eu acho que hoje percebe-se que os meios são complementares. Né? Então, você usa a televisão para anunciar que fez uma enquete na rede, você usa a rede para avisar que vai entrar no ar na televisão, e isso é a comunicação Sim. moderna. E aí, voltando ao presidente Lula, eu costumo dizer o seguinte: o presidente Lula, para mim, ele tem até uma licença poética por tudo que ele fez na sua trajetória pelo nosso país. Ele pode se dar o luxo de sequer ter celular, de não acessar redes sociais e etc. O que a gente não pode é confundir o presidente Lula com o governo Lula. Isso. O governo Lula não pode se dar o luxo de não estar atento a essas novas maneiras de comunicação. Então, aí vem as críticas que eu tenho feito, que são críticas construtivas, e o governo, apesar de alguns tentarem polemizar em cima, o governo compreende como crítica construtiva, me ouve, nós temos uma relação boa. Eu tenho uma relação muito boa com o ministro Paulo Pimenta, nossa relação é muito positiva. A gente tem dialogado bastante com a equipe dele com a minha equipe, inclusive. Então, o nosso objetivo é trazer uma visão mais moderna, mais atual. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos, já que o senhor entrou nessa coisa da comunicação? Depois a gente volta no PL das fake news. O que o senhor vê na estratégia da comunicação do governo Lula? Eu vejo um excesso de apego ao formato de comunicação institucional, que, ao mesmo tempo, a comunicação institucional, ela é necessária em alguns momentos, mas aí, de novo, trazendo porque eu acho que é a receita do presente momento. Não é aquela comunicação só informal que o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, utilizava. Eu me recordo, Kennedy, uma das primeiras vezes que eu falei isso pessoalmente com o Lula, a gente estava na casa dele e eu falei assim: presidente, o que eu estou defendendo, eu entendo que existe um pouco de receio com a minha maneira de comunicar e que eu estou tentando trazer para a campanha, mas que fique claro uma coisa: eu não estou defendendo, e eu usei essa expressão aqui, eu não estou defendendo que o senhor pegue um espetinho, derrame farofa no corpo para poder lacrar na rede social. Isso é um extremo. O outro extremo é essa comunicação engessada, distante do leitor. E aí eu disse a ele: existe um meio termo. Eu me lembro, Kennedy, até te trazer uma curiosidade aqui. Ou seja, é careta envelhecida nesse sentido, o formato? Eu acho que ela é ultrapassada. O mundo vai movendo e você tem que se mover junto. Nesse momento, teve uma cena que eu até usei de exemplo. O presidente estava numa poltrona, tomando água num copo americano, numa posição assim mais solta na cadeira e brincando com a cachorro vira-lata, assim. E a hoje primeira-dama, né, a Janja, estava do lado, assim, mexendo no celular. E aí, quando eu vi aquele ângulo, assim, eu falei: presidente, por exemplo, está vendo essa cena aqui? Olha o quanto isso é humano. A gente está vendo o Lula, um estadista, o senhor está com uma blusa do Corinthians, brincando com um cachorro vira-lata e bebendo água num copo americano. Eu falei: isso não é forçação de barra, isso é o senhor é essa pessoa simples, humana, e a gente levar isso para as pessoas vai trazer um intimismo que não necessariamente é aquela lacração baixa da rede social, como fazia o Bolsonaro. E isso, Kennedy, para fechar, e aí eu já vou para o PL das fake news, isso não exclui a comunicação institucional. É isso que eu acho que falta o governo entender, e até mesmo muitas pessoas ligadas à comunicação. A gente acha que é a guerra, é comunicação institucional rebuscada versus intimismo. Não é os dois. É você entender qual que é o objetivo, o que é uma comunicação eficiente. Uma comunicação onde a mensagem chega até o receptor da mensagem. Se você, quem está me assistindo aqui agora, quem está nos vendo nessa entrevista, se acessar a minha rede social, principalmente uma rede mais popular, vai falar: não é a mesma pessoa. Eu estou vendo o Janones de terno e gravata, falando pausadamente, aqui eu estou vendo ele dando gritos, batendo numa mesa e de camiseta. Não é que é personagem, é que cada rede exige um formato.
cada ambiente que você está... Então, falta para o governo você se compreender adequa a melhor ele, isso. compreender e entender que para mim, existe um pouco de preconceito, essa é a palavra. Deixar o preconceito de lado. Nós somos um país muito desigual do ponto de vista social, do ponto de vista educacional. A maneira que eu comunico para o público aqui da Rede TV não é o mesmo público que eu estou comunicando lá numa rede social mais popular. Então, eu, enquanto pessoa pública, enquanto parlamentar, eu é que tenho que me adequar ao meu público, não o meu público me adequar a mim. Então, eu acho que existe um preconceito do campo progressista como um todo, não é só do governo, é o que eu chamo de elite intelectual, de torcer o nariz para essa comunicação mais simples, mais intimista, e aí você deixa um vácuo, e o bolsonarismo vai, a extrema-direita como um todo vai, e nada de braçada ali, falando a língua dessas pessoas. E aí, linkando para finalizar com a PL das fake news, PL das fake news é algo absolutamente necessário, precisa ser aprovado, e eu sou a última pessoa que deveria estar defendendo isso. Porque a minha comunicação ela se dá 99% pelas redes sociais. Teoricamente, se eu tivesse como objetivo usar as redes sociais de maneira irresponsável, para mim seria muito interessante que ela não tivesse nenhum tipo de regulação. Você acha que é preciso ter? Eu acho, não, eu tenho absoluta convicção. Só não quer o PL das fake news quem quer cometer crimes, quem quer usar as redes sociais sem responsabilidade. Eu tenho que ser responsabilizado pelos meus atos, assim como você é aqui na televisão. É simples. Tem uma parte do PL que vê responsabilizar as empresas por conteúdo falso e impulsionado. Então, é uma mentira, você impulsiona, você vende. Como é que se você lucra com a mentira, você não responde criminalmente por isso? Tem que responder, né? Vamos fazer uma analogia. Se eu procurar o comercial aqui da emissora de TV para divulgar uma notícia de que vacina mata, de que não se deve usar máscara, ainda que a emissora queira, ela não tem a prerrogativa de aceitar esse tipo de comercial, ela não pode. Ela vai responder criminalmente, ela vai responder por aquilo que ela está permitindo ser utilizado pela plataforma dela, porque é uma mentira. Né? E então, é simplesmente, para mim é algo muito... Eu não consigo entender nem o motivo da gente ter essa discussão. Isso não deveria nem ser discutido, isso deveria ser óbvio, automático. Né? Se você é responsável por aquilo que você permite que seja divulgado através das suas plataformas. Então, e como eu disse, repito, só quem tem... A pessoa ser contra utilizar uma rede social com responsabilidade, ela já está confessando que ela está com más intenções, que ela quer cometer crimes. E tem que valer para o conteúdo impulsionado e para o dito orgânico, espontâneo, ou seja, porque a rede está veiculando o comentário da pessoa. Se a pessoa está difamando ali, a rede tem responsabilidade solidária? Deve ser responsabilizada solidariamente. E, Kennedy, mais uma questão interessante. Sempre que a gente vai falar sobre isso, se isso aqui fosse um debate e tivesse alguém aqui com um posicionamento totalmente contrário, o argumento dessa pessoa seria o seguinte: olha, inclusive isso aconteceu comigo recentemente, não vou citar o nome, mas eu estava considerando uma entrevista na emissora de TV e o apresentador fez esse questionamento. Ele falou: olha, mas aí não entra muito num subjetivismo? Você disse aí que a rede social não pode divulgar o que é mentira, assim como a TV não pode, mas a mentira ou a verdade, ela não é subjetiva? Eu falei: não, é muito evidente o que é um conteúdo objetivo de um conteúdo subjetivo. Por exemplo, eu disse aqui para você que o presidente Lula é o maior líder político da história desse país e um dos maiores líderes da política mundial. Isso é subjetivo, isso eu estou emitindo a minha opinião. Isso aqui, se você dizer o contrário, eu não posso dizer para você que você está mentindo. Você pode achar que ele foi o pior presidente da história e eu posso achar que foi o melhor. É muito claro a separação entre o que é subjetivo e o que é objetivo. Agora, por exemplo, a Terra é quadrada. Isso não é subjetivo. Não. Eu não posso levar isso... Eu não posso, sob a manta da proteção... Racismo. Racismo. Eu não posso utilizar a manta da liberdade de expressão para falar: olha, mas para mim a Terra é quadrada. Não é. Está provado que não é. Aí nós estamos falando de ciência, de tecnologia. Eu não posso usar a manta da liberdade de expressão para falar: olha, eu quero fazer piada racista. Isso. Eu não posso usar a liberdade de expressão para falar assim: olha, eu defendo, o meu direito, é a minha opinião. A minha opinião é que o fulano deva ser linchado quando sair daqui, que as pessoas devem agredi-lo na rua. Aí eu vou usar a liberdade de expressão e falar: mas é a minha opinião, é que ele deve ser agredido. Não é tênue a divisa entre o cometimento de crimes, de opiniões. Ter direito à própria opinião é ter direito aos próprios fatos. Os fatos são claros, né? Exato.
Exato. E aí, Kennedy, eu vou até avançar, não sei se você ia me fazer essa pergunta, mas eu vou antecipar. Por favor. O meu modus operandi, ele é muito questionado pela extrema-direita. Pelo judiciário não é, sabe por quê? Não é porque o judiciário é parcial, como a direita tenta colocar. É porque o judiciário, o símbolo da justiça é uma estátua com a venda nos olhos. Aquela venda nos olhos significa que a justiça é cega. Eu sou advogado. Esse cega não é no imaginário popular de que ela não vê as injustiças. Não, é de que ela é imparcial. Ela não vai ouvir o seu lado nem o lado de cá. Ela vai ouvir os fatos. Ela vai analisar o que está nos autos. Então, a justiça, ela nunca me puniu por nenhuma das minhas ações, porque como ela é cega, como ela é imparcial, ela se atém aos atos, ela faz uma análise jurídica. E todos os processos que chegam no judiciário movido, principalmente pelo ex-presidente Bolsonaro, são 17 ações que ele já moveu contra mim, essas ações tratam de questões subjetivas, de análises minhas. Vamos dar um exemplo claro? Quando eu digo o seguinte, olha, o ex-presidente Collor é um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, e se o presidente Bolsonaro for eleito, o Collor perdeu para o Senado, o Collor perdeu a eleição, ele vai ficar sem mandato, o Bolsonaro pode nomear o Collor ministro de Estado. Isso é subjetivo, isso é uma análise, isso não é uma fake news. Ele pode, eu não disse que ele vai nomear. Sim. Então, e aqui eu me beneficio do conhecimento enquanto advogado, que nunca parou de estudar, inclusive estou cursando um doutorado e estudo diariamente, eu me beneficio desse conhecimento para saber o limite, para saber até onde eu posso ir. Então, eu costumo dizer o seguinte, o ideal seria que numa luta você batesse só acima da linha de cintura. A extrema-direita bate abaixo da linha de cintura. Eu te confesso que eu bato na linha, eu vou até no limite. Tem uma fala do senhor numa comissão, você fala, se vocês têm liberdade para dizer A, eu também tenho liberdade para dizer A, ou seja, para agir como vocês agem. Há setores da esquerda que dizem que o senhor combate as fake news da extrema-direita usando as armas da extrema-direita. Combate o gabinete do ódio como uma espécie de gabinete do ódio. Como é que o senhor responde a essa crítica? É verdade. Isso é real e é a necessidade atual. O senhor acha necessário? Necessário. Não gostaria e, por isso, sou a favor da PL das fake news. Olha como os temas estão interligados. Se o PL das fake news for aprovado, muito provavelmente eu não vou poder utilizar dos métodos que eu utilizo hoje. Mas a extrema-direita também não vai. E eu não quero utilizar desses métodos. Eu não acho que você enriquece o debate, Kennedy, indo para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara dos Deputados, e chamando um colega de chupetinha e isso virando uma notícia nacional. Esse caso é importante, deixa eu até qualificar ele com o senhor, que é o Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais. Ele tem o apelido de Nicolas Chupetinha. Há uma conotação, no entender de alguns, que o Chupetinha tem um caráter homofóbico, tá, né? Questionando a orientação sexual dele, eventualmente criticando a orientação sexual dele. O apelido, quando foi dado pelo Felipe Neto, se não me engano, Exato. falava de uma infantilização, de uma coisa, de um deputado criança, de uma coisa mirim, de uma coisa pequena. O Nicolas Ferreira é homofóbico e transfóbico, fez discurso na tribuna, transfobia. Ele acha que ele pode ser homofóbico e transfóbico. Aí, quando se fala do Chupetinha, ele fala, aí você está sendo homofóbico. Ele tem razão? A questão de ser homofóbico, de ser um apelido homofóbico, não existe nenhum lastro disso na realidade dos fatos. Inclusive, no meu estado, pelo menos em Minas Gerais, e acho que no Brasil todo, chupeta é algo que você dá para uma criança recém-nascida. Teve um episódio, Kennedy, eu não me recordo, acho que foi em 2020, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas o ex-prefeito Calil, ele disse à época, 2021, porque o Nicolas já era vereador em BH, ele disse que ia dar umas palmadas no bumbum do Nicolas. Ele usou essa expressão ligando realmente a essa questão da pouca idade, de infantilização, de alguém imaturo. Isso. Então, esse apelido veio disso, né? E aí ele usa, né, ele que é transfóbico, que é homofóbico, que destila preconceito, que prega um cristianismo que, graças a Deus, eu não conheci, né? Você nunca vai me ver instrumentalizando a fé, eu não utilizo a minha religião. Se você pegar as minhas redes sociais, você não vai
distinguida ali se eu tenho religião, se eu não tenho, porque eu separo, né? O André Janones, pessoa, ele tem sua fé, ele tem a sua crença, ele fala com Deus que ele crê na intimidade dele. Agora, o deputado não tem religião, porque na hora dele pedir voto, ele pede voto do ateu, do católico, do espírita, sim, do cara da Umbanda. Na hora de pedir voto, ninguém tem preconceito, o preconceito é só depois. Então, o deputado não tem religião, quem tem é o ser humano, é a pessoa. Ao contrário do deputado Nicolas, que vive destilando esse preconceito. Então, ele usa isso, né? Isso sim é usar, ele usa esse discurso anti-homofobia só quando é para se defender. Mas fiz esse parênteses, mas voltando então ao início. Eu não quero descer o nível, só que é necessário. Ninguém me perguntou, eu costumo dizer o seguinte: o dono das redes sociais, o dono do Facebook, o dono do Twitter, ele não me chamou para discutir as regras, falou: Janones, vem cá, você concorda com essas regras? Quando fizer discurso de ódio, nós vamos entregar a mensagem. Não, ele não me perguntou, essas regras existem. Eu tenho duas opções: utilizar essas armas e ir para o embate de igual para igual, ou abandonar as redes sociais e não utilizar elas e perder as eleições. Mas você acha que o governo deveria usar, ou, por exemplo, os deputados do PT deveriam usar? Quem é que deveria? Por exemplo, tem um gabinete do ódio do Bolsonaro. Havia. O Lula tem que ter um gabinete do ódio? Eu não chamaria de gabinete do ódio, eu chamaria de gabinete digital. Você não precisa usar os mesmos meios para levar o mesmo resultado. Você pode usar as mesmas estratégias da rede para levar resultados diferentes. Como eu disse, eu nunca fui punido, eu nunca fui condenado na justiça porque eu sei o limite, eu sei até onde eu posso ir. Da mesma maneira que um intimismo, que você tem um presidente da República pegar um celular e falar: gente, vamos lá e vamos xingar o fulano, você vai ter um engajamento também se você pegar a questão Sim. de intimismo e falar: vamos todo mundo lá combater o fulano que está mentindo, que está fazendo isso, que está propagando ódio, vamos dar a nossa resposta. Então, o segredo não é no resultado final, o segredo está no mecanismo. A questão é você utilizar esses mecanismos, não necessariamente para obter o mesmo resultado do outro lado. O comentário homofóbico sendo homofóbico. É utilizar o mesmo mecanismo que ele usou para levar o comentário homofóbico. Que mecanismo é esse? Obediência às regras algorítmicas, intimismo e etc., para levar um comentário anti-homofóbico. Você vai utilizar o mesmo mas para levar o oposto daquilo. E só para finalizar, quando você dá o exemplo do ex-presidente Bolsonaro, eu acho importante já trazer uma coisa à baila. Às vezes fica até parecendo que eu fico em cima do muro. Mas por que você não fala diretamente? Então o problema não é o Lula, o problema não é o ministro Paulo Pimenta, não é. A gente está simplificando uma questão que é muito complexa. O presidente Lula não consegue resolver isso sozinho. O ministro Paulo Pimenta não consegue resolver isso sozinho por um simples motivo, porque a extrema-direita não comunica de maneira individual. Não era o Bolsonaro que fazia a comunicação da direita. Existe um ecossistema, e aqui a gente chega no ponto principal. Se o Lula amanhã decidir virar um blogueiro, não resolve. Não é o Lula, não é o ministro. Tem que ter um ecossistema de comunicação que funciona da seguinte maneira: o presidente dá a mensagem central, os ministros replicam, dos ministros você passa para a base parlamentar, incluindo deputados e senadores, através dos deputados e senadores, que são pessoas que fornecem notícias, que fornecem Sim. fatos para a imprensa, Isso. automaticamente, de uma forma natural e transparente. A imprensa também vai replicar aquilo, porque aquilo vai virar notícia, Sim. vai se tornar algo relevante. Então, aí você vai ter os artistas, os influencers que têm mais ligação com o campo progressista, que automaticamente vão divulgar aquilo também. Então, é preciso todo um funcionamento de um ecossistema de maneira alinhada para que a informação possa chegar da maneira correta e ter impacto. Hoje, isso não existe hoje. Isso não existe, esse ecossistema não existe. Está cada um falando de uma maneira. Aí você pega pessoas que acham que você tem que replicar a mensagem do presidente. Tem uma regra para mim que é básica, que eu já falei isso inclusive em reuniões da nossa base, que é o seguinte: você é a estrela da sua rede, ou do seu programa de TV, ou do seu meio de comunicação. Quem ligou aqui hoje, ligou para ver o seu programa. As pessoas, tem muita gente que acha que comunicação é ficar replicando. Eu vou ficar replicando o post do presidente Lula, o vídeo que o presidente Lula fez, o podcast do presidente. Não é isso. Para o meu público está me seguindo para ter notícia minha. Se ele tivesse, quem quer notícia do presidente, está seguindo o presidente. Ele quer o senhor comentando o que disse o Lula. Da minha maneira, da minha linguagem, do meu formato. Né? Eu tenho a minha maneira de comunicar mais popular. Eu não espero que o presidente da CCJ, por exemplo, o Rui Falcão, que é um senhor, um intelectual, ele não vai chegar lá de uma maneira mais combativa. Não, ele tem o estilo dele, ele vai comunicar Sim. naquele formato. Então, cada um obedecendo o seu formato, a sua característica, mas levando a mesma mensagem e obedecido esse ecossistema de divulgação. Janones, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o André Janones.
Olá, a notícia está de volta com o deputado federal André Janones. Janones, a gente está falando aqui de comunicação e eu queria pegar essa coisa prática que você tem, que o senhor tem, né? Que é a sua opinião sobre o Conversa com o Presidente, que o governo chama de live. Aquilo é uma live semanal mesmo? Foi lançada há 3 semanas. Ou é um outro tipo de comunicação? Qual que é a sua avaliação sobre aquilo? Aquela comunicação, ela é excelente e ela é péssima. Como assim? Contraditório? Como é que algo pode ser bom e ruim? Depende da ótica pela qual você vai avaliar. Se você avaliar como uma entrevista, eu dou nota 10. Inclusive, eu fiz questão de parabenizar diretamente o ministro Paulo Pimenta. Parabenizei o Shoa, porque eu acho que está um formato fantástico, um formato agradável, leve. O Shoa, e até me surpreende, mostra a versatilidade dele, porque ele sai de uma comunicação convencional, tradicional, de telejornal, e já se adequou a esse formato novo, a essa comunicação moderna, intimista. Está muito bom. Se você fizer a análise, enquanto aquilo ali sendo uma live, uma comunicação direta do presidente com os seus seguidores, com os seus apoiadores, aí a minha análise é o oposto, aí está péssima. Por quê? Porque ela não é uma live no sentido no sentido que a gente concebe o que é live no mundo das redes sociais, no mundo digital. A live, ela existe, por exemplo, se eu colocar um celular aqui para transmitir essa entrevista nossa nas minhas redes sociais, eu não vou divulgar como sendo uma live. Eu vou falar, olha, eu tenho uma entrevista na Rede TV com o Kennedy Alencar e eu vou transmitir essa entrevista ao vivo para vocês. Então, o que existe ali é uma transmissão de uma entrevista. Aquela entrevista que, repito, é excelente, ela está cumprindo o papel institucional. Como eu disse, o modelo de comunicação que eu defendo, cabe aquele modelo de entrevista ali. Não é só ele. Então, você vai mesclar as duas comunicações. Olha, eu tenho comunicação intimista e eu tenho comunicação institucional. Aquele modelo ali preenche qual espaço? O da institucional, não o da intimista. O da intimista é mais direto com o eleitor, com aqueles que querem acompanhar as notícias políticas. E aqui só para dizer o seguinte, qual a relevância da comunicação direta? É você fortalecer a chamada guerra de narrativas. Eu comecei a falar numa outra resposta sobre era da pós-verdade, que os especialistas dizem, Kennedy. E é o seguinte, hoje, uma coisa é o que ocorre. Se você for olhar quem fez mais ou quem vai fazer mais, eu não tenho dúvida que o atual governo vai fazer e já fez muito mais do que o governo anterior. Eu arrisco dizer que em 6 meses o presidente Lula fez mais que o Bolsonaro em 4 anos. Mas na guerra das narrativas, quem está ganhando a narrativa? Então, a guerra dos fatos, o Lula já venceu. Na das narrativas, a gente está perdendo e está perdendo de lavada. O que é a guerra das narrativas? Para falar de uma maneira mais direta, é como você conta a história. Vamos para um exemplo prático. O Lula anunciou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. E aí, esse número aqui é só para exemplificar, eu não sei o número exato, mas vamos lá. O Lula vai fazer 1 milhão de casas. Ponto. Essa é a guerra dos fatos. Lula fez 1 milhão de casas, Bolsonaro fez, 100 mil. Então, na guerra dos fatos, o Lula venceu. Vamos para a guerra das narrativas. Como que essa história vai ser contada? Qual que é? Isso aqui agora não é exemplificativo, não. É a história real que a extrema-direita está contando. Sabe como que chega lá na ponta, fora das metrópoles, da nossa realidade de Twitter e etc., lá na cidadezinha de 2 mil habitantes do interior de Minas Gerais, sabe como que está chegando essa história? Está chegando assim, o ex-presidente Bolsonaro impediu a corrupção na Petrobras, ele acabou com a roubalheira, por isso sobrou bilhões nos cofres do Estado, da União, e com esses bilhões que sobrou, o Lula agora vai entregar as casas populares. Ou seja, o mérito do Bolsonaro não é do Lula. Essa assim que história, ele está vendendo. é essa a guerra que a gente perde. A guerra da narrativa, como a história é contada. Ô, Janones, nessa questão da guerra da narrativa, eu estou acompanhando a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Primeiro depoimento, não teve preparação nenhuma, o cidadão engoliu. Esse último do militar aí, ele mentiu claramente, o coronel Lauan Júnior. Quem está vencendo essa batalha das narrativas lá na CPI dos atos golpistas? O governo ou a oposição? Antes de dar a minha opinião, eu quero dizer o seguinte, independente do resultado, a gente já perdeu essa discussão. Tem temas... Por quê? Porque a gente está discutindo isso. Ainda que o veredito final foi um ato golpista, foram invasores e etc., está provado. A gente perdeu. É o que eu falei, tem discussões, Kennedy, que só dela ser discutida, você já perdeu. Não, é que é incrível isso, porque na CPI dos atos golpistas, a narrativa do governo é a verdadeira. O Brasil e o governo sofreram uma tentativa de golpe de Estado. A da oposição é falsa. A oposição está dizendo que o governo induziu aquilo. Apesar disso, a gente está perdendo, mesmo com a verdade, com os fatos ao lado,
do que é a narrativa correta? É isso. É isso, a gente, de qualquer maneira, só dessa discussão existir, a gente perde, o nosso campo perde, o país perde. Vamos, eu gosto de... É aquela coisa, quem pauta o debate tem mais chance de vencer porque ele coloca o assunto em debate. Então, só colocando em debate debatido. se foi um ato golpista ou não. É só de ser debatido, já dançou. Vamos, eu gosto de fazer analogias que transmitam de uma maneira clara para desenhar o que a gente está dizendo. Vamos para a prática. Imagina o seguinte, você tem uma notícia aqui de que alguém cometeu um crime bárbaro, entrou numa escola ou num parque de diversões e matou uma criança. E aí assassinou uma criança de 7 anos de idade. E a gente abre uma discussão aqui se isso foi errado ou não. No final, por unanimidade, 100% conclui que foi errado. Quer dizer, não tem justificativa para matar uma criança. Só de você ter discutido isso não pode ser uma questão para ser discutida. Isso não deveria ser discutido. A discussão da terra é quadrada ou não. Só dessa discussão existir na sociedade. Você não faz um debate sobre a escravidão, argumentos contra e a favor da escravidão, contra e a favor da vacina. Não tem. Esse tipo de discussão não deveria existir. Então, trazendo agora para a realidade da CPMI, não tem como. A gente está discutindo. Tem um comentarista que fez um paralelo perfeito. Ele falou assim, o que está acontecendo é o seguinte, os bandidos entraram num banco e assaltaram o banco. A gente está discutindo se o segurança é culpado por não ter visto, se esse segurança deve ser punido ou não. Isso. Então, a discussão em si já é ruim, e aí agora a análise de quem está ganhando, com toda sinceridade, eu acho que ninguém está ganhando. A CPMI está muito fria. Se você fugir E aí talvez seja o melhor resultado para nós, né? A não repercussão da discussão. Kenneth, se você sair da bolha política, todos nós vivemos em bolhas, eu digo, né? Mas se você chegar lá no brasileiro comum, brasileiro médio, do interior do país, etc., ninguém sabe que tem CPMI rolando, ninguém sabe que esse assunto está existindo. Então, eu acho que talvez... Estou fazendo essa análise aqui pela primeira vez agora, estimulando, enquanto te respondo, estou estimulando o pensamento. Eu diria que a gente está vencendo por não estar tendo repercussão nenhuma. Talvez a nossa vitória está sendo maior por não ter repercussão do que se a gente estivesse vencendo a narrativa em si. Ô Janones, mudando um pouco de assunto, porque estamos chegando aqui na reta final do programa, qual que é o significado de o Bolsonaro ser condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral? Eu acho que é um recado que a gente manda para a sociedade, para o nosso país como um todo e até para a comunidade internacional, da força da democracia no nosso país. Eu me lembro que, em um debate, participando de um programa de debate com uma jornalista há um ano e meio atrás, eu dizia para ela assim, se existe algo de positivo nessas tentativas de golpe do Bolsonaro, é que a gente teve a oportunidade de medir a nossa capacidade de resistência a golpistas e medir o nível de solidez da nossa democracia. E aí eu me lembro que ela até disse assim, mas a democracia, quando ela é atacada, ela vai sendo minada aos poucos. Então, de qualquer maneira, isso é muito negativo. E eu disse para ela, mas de tudo a gente tira uma lição positiva. A nossa é medir a capacidade de resistência da nossa democracia. Ameaça, nesse sentido, eu acho que é uma surpresa, mostrar o quão a gente está forte para defender a democracia. O senhor crê que o Bolsonaro vai ser preso pelos crimes que ele cometeu? Porque inelegibilidade é uma coisa, pena de prisão é outra. Eu creio que sim, e eu vou adiante. Eu creio na inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, eu creio na sua condenação criminal, eu creio na sua prisão e eu creio que ele vai ser responsabilizado na comunidade internacional também. Genocídio Yanomami, você acha? Exato. Creio em um julgamento no TPI, por exemplo, creio em uma responsabilização a nível mundial. Sabe por quê, Kennedy? Conforme as investigações vão avançando, você vai conseguindo acesso a mais provas. E a gente sabe que o que aconteceu nos bastidores foi muito grave. Existem alguns episódios que fica difícil por que você não divulgou? Porque eu não tenho provas. E aí eu vou divulgar que alguém me falou. Mas todos os deputados sabem disso que eu estou dizendo. Os 513 deputados da legislatura passada sabem disso. A gente teve momentos que a imprensa não imagina, que a sociedade como um todo não imagina, inacreditáveis, assim, que quem está ali dentro do parlamento sabe de você ter reuniões dentro do Palácio do Alvorada, numa madrugada, para se discutir a possibilidade de 2 dias depois se decretar uma intervenção mesmo, de se ter um golpe de Estado. Você teve reuniões de preparo de golpe de Estado. As evidências estão aparecendo. Estão aparecendo. Deputado, com o Bolsonaro fora da eleição de 2026, quem vão ser os principais nomes
da direita e da extrema-direita, na sua opinião? E como enfrentar isso, essa ameaça? Aí vem a minha opinião, que eu acredito que a maioria do nosso campo não vai gostar de ouvir, mas é o que eu acredito. Disse aqui que o Bolsonaro vai ficar inelegível, que eu creio que ele vai ser preso, e por mais incrível que pareça, eu creio que tudo isso que eu disse fortalece o nome da extrema-direita para 2026. Que será qual? Qualquer um que a ala bolsonarista, a extrema-direita, apoiar, será competitivo. Não estou dizendo que vencerá as eleições, mas será competitivo. E por um motivo muito simples, Kennedy. O Bolsonaro é muito melhor como cabo eleitoral do que como candidato. Porque quando você apoia alguém, isso é científico, você consegue medir isso por pesquisas eleitorais, você transmite os votos, mas você não transmite rejeição. Muitas pessoas vão votar em um candidato porque o Bolsonaro indicou. E muitas pessoas que não gostam do Bolsonaro, se esse for um candidato mais equilibrado, um Tarcísio, uma Michele, vão dizer, no Bolsonaro eu não voto não, porque ele tem aquelas falas assim, porque ele é golpista, porque ele atentou contra a democracia. Mas a Michele ou o Tarcísio, seja quem for, não tem esses vícios. Você está falando de Tarcísio de Freitas e a Michele Bolsonaro, Exato. ex-primeira-dama. O Lula, se tiver saúde, ele disse aqui numa entrevista para a Notícia, logo no começo do programa, ele falou, se eu tiver saúde, se for necessário, eu posso ser candidato à reeleição. Ele abriu essa possibilidade. O senhor acha que o Lula tem que ser candidato à reeleição se ele tiver condição política? Isso acha que haverá uma ameaça da extrema-direita que exigirá uma candidatura do Lula à reeleição? Eu acho que ele tem que ser e acho que ele será. É o único nome preparado, novamente, com condições para fazer esse enfrentamento direto à extrema-direita. E aqui, só para bater na mesma tecla, reforçar, você disse que o candidato da extrema-direita vai ser competitivo, é perigoso, e aí, o que fazer então? De novo, para mim, a solução passa por uma comunicação eficiente, por aquela história do ecossistema, que eu já dissequei aqui, e etc. Esse é o único ponto no qual a extrema-direita, eu não vou nem falar o Bolsonaro... Com essa comunicação aí vai ser difícil. Com essa comunicação vai ser, de novo, como foi em 2022, vai ser sofrido. Com a comunicação mais eficiente, mais intimista, eu acredito que vai ser menos sofrido. Janones, chegamos aqui no final do programa, tem um pinga-fogo, queria que você respondesse rapidamente, por gentileza. Getúlio Vargas. Um dos maiores da história. Juscelino Kubitschek. Uma inspiração. Ditadura militar de 64. Nojento. Tancredo Neves. Não teve oportunidade de mostrar tudo que poderia para o nosso país. José Sarney. O ideal para aquele momento, necessário para o período ali de transição. Fernando Collor de Mello. Decepção. Itamar Franco. Equilibrado, sensato, democrata. Fernando Henrique Cardoso. Também, assim como eu citei o Sarney, eu creio que necessário para o momento que a gente vivia. Trouxe estabilidade para o país, que era o grande anseio do momento. Dilma Rousseff. Injustiçada. Michel Temer. Golpista. Jair Bolsonaro. Genocida, criminoso, tudo alguém que trouxe para a tona, para os holofotes, todo o esgoto do que tem de pior na nossa sociedade. Lula. O maior líder político da história desse país, uma referência. André Janones. Um brasileiro que ama seu país e com muita vontade de fazer a diferença e de contribuir com a democracia do nosso país. Para cumprir a risca do quadro aqui, para definir uma palavra, eu diria um democrata. Janones, obrigado aí pela entrevista, boa noite. Valeu. Até uma boa próxima. Noite, um abraço, Valeu, obrigado. Até a próxima. Até uma próxima. Pessoal, agradeço a audiência, boa noite, até a semana que vem.